lhe dar o endereço da igreja, onde sirvo e trabalho pro Senhor. É bem ali, numa rua bem florida, onde a vida para Deus tem mais valor. A minha igreja, ela é bem diferente. Tem cada crente que dá gosto a gente ver. A minha igreja trata todos com carinho. Ela te mostra o caminho. É somente você crer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, capítulo 3, versículo 6. Eu tenho vontade de continuar com este vídeo, mas você vai sair daqui? Não? Não vai sair, então nós vamos continuar. É só uma brincadeira, né? Você vai continuar conosco. É claro, brincamos aqui, mas não com a palavra, né? Nós agradecemos a Deus e também a você que está nos assistindo. Hoje, 6 de maio de 2022, estamos aqui na cidade de Humaitá, trabalhando também juntamente com essa querida igreja, amigos que Deus levantou, está levantando. O reino de Deus é bom, maravilhoso, e nós cumprimentamos a todos com a paz maravilhosa, paz que excede todo entendimento. E também com este versículo lido, nós lemos, como já falamos, Apocalipse capítulo 3, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você sabia que nem todos que escutam ouvem. É por isso que Jesus, ele falou muito sobre essa palavra. Quando ele contava alguma parábola, lá na parábola do semeador, Mateus capítulo 13, Jesus contou a parábola do semeador. Um semeador saiu a semear, eu creio que quase todos conhecem. Uma parte caiu no final da parábola, ele disse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, quem tem ouvidos, ouça. Quer dizer, ele estava dizendo assim, quer me conhecer, ele estava dizendo, quer entender, então abra o coração. O ouvir que Jesus está dizendo, quem tem ouvidos, que ouça. Lá no livro do Apocalipse, nas igrejas, as cartas, as mensagens que Jesus escreveu às 7 igrejas da Ásia, sempre no final, no encerramento, você vai ler, eu vou ler também, é o que nós lemos ali no início, quem tem ouvidos, é o final da carta, da mensagem para a igreja de Sardes. Sempre em todas as igrejas, Jesus concluía dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que Jesus disse isso? Já falamos no início. Alguns há que escutam, sempre ouvem, sempre vai ter, não adianta nós bem. O próprio profeta Isaías, o Espírito Santo dando a mensagem para ele, Isaías 53, versículo 1, ele disse, quem creu na nossa pregação? Quer dizer, o Espírito Santo sabia, Deus sabia, Isaías, o profeta, também sabia que as mensagens que ele falava, nem todos iam crer. Por isso que Jesus, ele disse, quem tem ouvidos. Então, meu querido irmão, ouvir, quando nós escutamos a palavra de Deus, nós temos que entender, quando Jesus disse, quem tem ouvidos, ouça, ele estava falando da importância, de nós dar importância, de atentar prudentemente, dar importância à palavra de Deus e deixar o nosso coração, abrir o nosso coração. Eu quero ler aqui no Evangelho que Jesus ele nos deixou, Mateus capítulo 13 e o versículo 15. Olha o que Jesus falou, Mateus capítulo 13, versículo 15. Porque o coração, logo após a parábola do semeador, o coração deste povo
está endurecido e ouviu, olha bem, ouviu, de mau grado com os seus ouvidos, quer dizer, ouviu, mas não aceitou no coração, e fechou os olhos, isso é Jesus falando, fechou os olhos para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos espirituais, e compreenda com o coração, e se converta e os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ele vem explicando, então, a parábola do semeador. Você já tinha lido esse versículo, meu querido irmão, amigo? Eu creio que sim. Creio que sim. Se não tinha ouvido ainda, não tinha lido, ouvido. O que acontecia aqui, meus irmãos? Jesus falava por parábolas, falou muito por parábolas, às vezes falava diretamente também, e ele falava por parábolas, e um dos motivos que Jesus falava por parábolas é porque ele sabia, com certeza, Jesus é Deus, ele sabia que muitas pessoas lhe ouviam, mesmo sendo Jesus, mesmo sendo Deus, Jesus é Deus, mesmo sendo Deus, falando na terra, quando Jesus estava na terra, ele sabia, tinha convicção que existia pessoas que escutavam os ouvidos, mas ouviam de mau grado, quer dizer, eles não criam e eles não aceitavam de bom coração. Quantas pessoas há que hoje dizem assim, eu vou lá na igreja? Existem pessoas que acham hoje que, eu creio que não é o teu caso, queira Deus que não. Existem pessoas que eles pensam assim, eu vou lá na igreja, não só aqui, onde vocês estiverem nos ouvindo. Eu vou lá na igreja, eu quero ouvir uma palavra, vamos ver se eu gostar da palavra, eu gostei, se não gostei, eu não vou mais naquela igreja, eu vou em outra igreja. Olha, se você ir na igreja, somos nós estamos dizendo numa comunidade, numa casa de Deus, casa de oração. Se você ir no templo, na casa de oração, onde se prega, onde se fala o genuíno evangelho, quer gostamos ou quer não gostamos, se é o genuíno evangelho, é o evangelho. Se nós não ouvirmos, quer dizer, escutarmos, mas não ouvirmos, o prejuízo é nosso. Por isso que Jesus dizia, quem tem ouvidos, ouça. Em outras palavras, para nós ser bem sinceros, Jesus estava dizendo assim, quer ouvir, quer dizer, quer dar crédito, quer aceitar a palavra? Amém. Não quer? Eu continuo sendo Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo isso. Então, meu querido irmão, vamos fazer uma comparação, fazer uma ilustração. Você vai indo na BR, na RS, na BR, e lá tem uma placa lá, fiscalização eletrônica, 60 km/h, 80, 40, fiscalização eletrônica, 60 km/h, e você vê um carro indo na tua frente, ou um caminhão que cruzou a 100 por hora. Aí você pode pensar assim, não, eu vou cruzar também a 100 por hora, vou acelerar mais, vou cruzar a 120, porque o outro cruzou a 100 por hora. Não, você precisa ver que se porventura aquele radar está ligado, está funcionando, se o outro vai receber a multa ou não vai, o problema é dele. Agora, se você receber a multa, é você que vai pagar. Quando nós ouvimos a mensagem, a palavra genuína, os mandamentos, as mensagens, os ensinamentos de Deus, nós não nos interessa os outros, no sentido se os outros estão fazendo, todo mundo está fazendo, a maioria está fazendo. Não, nós sabemos que tem um alerta lá, vou fazer uma ilustração, né? Alerta, 60 quilômetros, nós temos um alerta, a Bíblia está nos alertando das últimas horas, nos alertando do juízo divino, a palavra, Jesus está nos alertando, as cartas às igrejas, como já falamos, cada carta no encerramento, Jesus dizia, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito, com E maiúsculo, quer dizer o Espírito Santo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está alertando, a palavra está alertando. Os pregadores, existem muitos pregadores compromissados com Deus, tanto pessoalmente como nos meios de comunicação, estão alertando do juízo vindouro, que precisamos arrependermos, voltarmos. Todos os dias as pessoas estão dizendo que as pessoas precisam orar, precisam ler a Bíblia, mas muitas pessoas, quanto mais ouvem que precisa ler a Bíblia, que precisa orar, eles menos leem, menos meditam, menos
oram, porque eles pensam assim, não, quem manda na minha vida sou eu. Daí depois vem a consequência. Vamos dizer que você vai indo na BR, vamos novamente entrar na BR, você vai indo e a plaquinha ali, declive acentuado, diminua a velocidade. Aí você, eu vou acelerar. Eu vou ver o que vai dar, eu vou acelerar e vou ver o que vai dar. Vamos pisar aí no motor aqui, é 2 pontos, não sei quanto, lá 3.2. Vou acelerar e vou botar 160 para baixo. Aí quem manda no meu veículo, na verdade, sou eu. Acidente com quase toda certeza. Então, meu querido irmão, a vida espiritual, nós hoje não vamos entrar aqui nas cartas, outro dia, se Deus permitir, a seriedade, por isso então que a Bíblia diz aqui, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você sabia, meu querido irmão, que o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, o verdadeiro, ele ouve atentamente, prudentemente e responsavelmente. Ouve atentamente quando alguém está lendo a palavra, ou você mesmo lendo, você precisa não só ouvir, mas você precisa ler, meditar também. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurados que ouvem, os que meditam, os que ouvem, os que leem, no caso, os que ouvem e guardam as palavras da profecia. Então o verdadeiro seguidor, ele ouve e ele escuta, ele ouve, não somente escuta, mas ele escuta, ele ouve atentamente, prudentemente e responsavelmente e de bom grado. Vou repetir, o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, ele ouve prudentemente, atentamente, responsavelmente e de bom grado. Quer dizer, quando nós ouvimos a palavra, um dia, se não colocarmos em prática, se nós, eu não vou ouvir fulano de tal. João, ele escreveu, eu até anotei aqui, e vamos ler aqui, João, lá na primeira epístola, primeira carta de João, uma mensagem aqui já para nós irmos então para o encerramento desta mensagem. Primeira epístola, primeira carta de João, capítulo 4 e versículo 6, diz assim, meu querido irmão, ó, para mim também essa mensagem, nós somos de Deus. João, ele dizendo que ele era de Deus, ele sabia que ele era de Deus. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Ouve, não somente escuta, mas ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Ponto. Nisto conhecemos nós o Espírito, aqui com letra minúscula, o Espírito da verdade e o Espírito do erro, o Espírito com letra minúscula. O que o João estava dizendo, meu querido irmão? Existem pessoas, eu já vi muito disso, já vi. Eu escuto só Deus, eu não escuto homem, escuto só Deus. É um extraterrestre, então é alguma coisa, não sei, é uma mentira, meu querido, é um engano. É claro que a própria Bíblia diz aqui no capítulo 4 que nós não devemos dar ouvidos a todo espírito. Capítulo 4, versículo 1, falando dos falsos profetas. Não é todo mundo que está por aí falando que nós não somos avestruz para comer tudo que vem na frente. Diz que avestruz come até um relógio, se ele chegar na frente, um relógio, então, claro, nós não podemos dar ouvido a todo, a escutar, dar crédito a todo mundo que nós ouvimos. Mas, disse João, nós somos de Deus. Ele sabia. Tinha compromisso. João era um homem de Deus. Tinha compromisso com Deus. Nós somos de Deus. Aí ele disse, aquele que nos ouve, quer dizer, aquele que coloca em prática aquilo que nós ouvimos, é de Deus. Aquele que nos ouve, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Quer dizer, aquele que tem conhecimento, aquele que já se converteu e conhece a Deus, ouve os homens de Deus. Então não vamos com essa de eu só ouço a Deus, eu só escuto Deus. É claro que é lógico que sim, não precisa nem, não foi chovendo molhado. Agora, quem é de Deus, você é de Deus, eu sou de Deus, então nós ouvimos os homens de Deus. É a Bíblia aqui, não tem como nós. Então, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não nos ouve, ele tem um outro espírito. Então, pessoas desobedientes, meus irmãos, que não obedecem a ninguém, não obedecem a ninguém, infelizmente, não importando se é membro de uma igreja, não é, embora que precisa estar em comunhão com a igreja. Não vem com essa dizer que eu sou um cara bonzinho.
uma riquinha de joia aí, não estou na igreja, mas sou uma rica joia, de tão bom que sou. Não, tem que ser, precisa estar membrado, precisa. Agora, mesmo estando membrado, se a pessoa não obedece a Deus e os que Deus colocou, eles têm outro espírito, quer dizer, o espírito do erro, o espírito do anticristo. Que Deus venha abençoar, nos abençoar a tua vida, que venhamos ouvir, escutar e ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. Quer dizer, quem quer ouvir, receber no coração, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe, vamos estar orando por você. Querido Deus, em nome de Jesus, intercedemos por esta pessoa que está conosco. Ajuda esta pessoa a escutarmos e a ouvirmos a sua palavra, o que o Espírito diz às igrejas. Nesse final de semana, agora no sábado, amanhã, portanto, no sábado, dia 7, hoje é 6, né? Dia 7, as professoras, aqui a professora Karine Gross, a Lisiane Silva, elas estão aqui um trabalho especial para as crianças, amanhã à tarde, às 14h30, todas as crianças são convidadas aqui na Igreja Assembleia de Deus. E também no domingo a programação culto público às 19 horas e uma programação especial também alusiva ao Dia das Mães, encerrando então, feliz Dia das Mães a todas as mães. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Visitar a minha igreja, tenho certeza que você vai adorar. Quando o coral entoar um belo hino, a sua boca a Deus vai glorificar. Nosso pastor, ele é muito abençoado, tem nos falado do amor que vem da cruz. A minha igreja que